Alô, galera! Começando mais um podcast de letra, o podcast que dá sorte para os seus assuntos. Vide Fernando Diniz, que só perdeu depois da exibição do podcast da semana passada. Se ele perder hoje, nós estamos gravando no dia 1º de junho, se ele perder hoje para o Flamengo, aí é a prova cabal de que nós somos pé frios definitivamente. E para que isso não fique apenas com o Diniz, se espalhe pelo planeta, a gente vai falar de muita gente hoje, porque mesmo durante os nossos programas, Carlos Boria, Luciano Ballarotti e Ricardo Brzezinski, a gente trata de algumas pessoas que vão aparecendo e depois vão desaparecendo do cenário do futebol, sejam elas árbitros, sejam elas jogadores, sejam elas pessoas de imprensa ou mesmo torcedores, personagens. E aí fica aquela pergunta, mas onde é que está o fulano? Onde é que está o cara? Por onde anda X? Por onde anda Y? E é esse o assunto do nosso programa. A gente já fez um desse na primeira fase do podcast, mas 3 anos, quase 4 anos depois, acho bastante válido a gente recomeçar essa briga. E quem seria, por favor, a pessoa a abrir aqui essa conversa? Onde está quem, Carlos Boria? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Eu fiquei pensando durante a semana para ver quem que a gente poderia resgatar de saber onde que está. E não consegui achar um nome que pudesse. Fiquei pensando, falei, nossa, mas esse fulano está não sei onde, esse fulano está não sei onde, esse fulano, eu falei, está em tudo que. Eu sei onde que está todo mundo. Não, eu tenho uma pergunta para vocês. Por onde anda Ariel Naupan? Nossa. Nossa. Pô, ele tava jogando, acho que Sul-Americana no passado, em algum time da Sul-Americana. Ele não tava tão apagado assim. Mas aonde tá exatamente, eu não sei. Eu lembro de ter visto ele não faz tanto tempo assim também. Acho que era sul-americano mesmo. Assim, então, mas não lembro nem que time que era assim. Então, Não, vamos lá, né? Então, a gente vai usar o Google hoje, não não tem era, muito o que fazer, né? não era argentino. Eu fui procurar uns nomes assim, porque eu pensava, puta, vai que eu falo de alguém e o cara tá morto já, né? Não vai ser legal. Aí A eu só gente fui passou por confirmar. isso antes do programa, né? Então, Ah, aí eu é. pensei, eu só vou confirmar se tá vivo ou se tá morto pra falar no programa. Olha só, foi um início assim nem tão emocionante essa do Naupan, porque o Naupan, aos 35 anos, está no Mazatlán, do México. Até que Ó, né? Convenhamos, né? Será que é a primeira Mazatlán é o divisão? nome do time. M-A-Z-A-T-A. Não, peraí. M-A-Z-A-T-L-A com acento agudo N. Mazatlán. isso é a Até que primeira pro México é um divisão? nome. Pô, daí você está pedindo Mazatlan pro muito, né? México é um nome facinho até, né? Vamos Mazatlan ver é aqui. o time mexicano. É verdade, é verdade. O Ariel que é daquele jogador, né? Convenhamos, né? Sempre foi perna dura, né? O nosso querido Naupan, mas ele se consagrou aí com gols É. em clássicos, né? Gols É o bonitos, né? famoso, é o famoso ídolo por ser estrangeiro. O Mazatlán é o lanterna do campeonato mexicano. Olha Aí, aí. ó. Então, é aquela história de eu ter uma boa e uma má notícia, né? A boa é que está na primeira divisão. A ruim é que está em último, né? A boa é que não está por muito tempo. A ruim é que não está por muito tempo. Para a gente colocar e abrir a conversa também sobre outros profissionais, eu também eu já me perguntei e já me respondi, mas é uma pessoa que eu, pelo menos, não assisto há décadas, eu acho, que é Aonde Anda Oliveira Andrade. Na Band. Na Band, é. Né? Vai continuar Narrou na o Campeonato Carioca na Band Esportes. Band Esportes aí, continua É. lá. Ah, tá, porque ele ficou um tempão meio fora Ele do... estava escondido no Band Esportes, né? Porque o Band Esportes não tem nenhuma transmissão, até vira o Carioca agora, não tinha nada muito impactante, né? Então, e aí acabou que ele narrava algumas coisas meio obscuras. Ele estava meio igual o Lia Júnior, assim, também, né? Eu sabia que o cara estava trabalhando ali, mas você não via muito assim, tal, né? Daí ele voltou para a TV aberta, ele ia, né? Mas eu É, também fui o, atrás dos outros caras da Band dessa época aí, mais ou menos do Oliveira Andrade aí também, que era o Luiz Andreoli, que hoje em dia é só o pai do Felipe, né? Pois é, eu nem sei se Ah, ele é está verdade. trabalhando.
Ele tem um portal, chama Portal do Andreoli, alguma coisa assim, tal, e de notícias, e vários colunistas, assim, tal, Muita bem gente que, miscelâneo. né? Muita gente que a gente perguntar vai falar, não, o cara tem o site dele, né? O cara tem o canal dele, É, né? Essas daí coisas, eu né? fui atrás também do Alexandre Santos, E tá o vivo? lendário, tá vivo, tá vivo, tá. Eu achei uma entrevista dele no começo do ano, cara. Eu achei também que ele já tinha falecido, mas achei uma entrevista dele de março, acho, desse ano, assim, tal. Tá curtindo a aposentadoria dele, assim, tal, né? Com Mesmo quantos jeitinho. anos o Alexandre Santos Esse está? foi marcante, né, para a geração, minha geração do Bala, mais velho, assim, né? Minha também. O gol, o grande momento do futebol, o Alexandre Santos foi marcante na E televisão, outra por dessa exemplo. época que eu achei aqui também foi a Cléo Brandão, que era apresentadora do programa do Esporte. Uh, E uh. essa daqui tá. Depois eu encontrei ela uma vez fazendo matéria de carro, cara. Isso em anos 2010, ali, por ali, um pouquinho antes de eu ir pro esporte, assim, tal. E eu vi que ela também não tá no ar, assim, tal, né? Tem lá uma apresentadora, fala um monte de coisa que ela faz, mas não tá com programa no ar atualmente. O Alexandre Santos, que o Bala citou, está com 84 anos, né? Caramba! Eu não sei quem esses dias que acabou falecendo, eu imaginava, nossa, essa pessoa estava muito velha e não estava, não tinha nem chegado aos 80. E a Cléo Brandão, assim, eu não vou dizer que foi a primeira, mas a gente está falando muito, até em cima desse documentário do Galvão, que a gente poderia até fazer um podcast só sobre o Galvão, né? Porque valeria o papo. Com o É, Galvão? pô, Com ele, aí, inclusive. pô, eu vou. Eu tenho que falar com o João Pedro Paes Leme, né? Ou com o Fred do Desimpedidos, né? A Cléo Brandão, ela virou celebridade, né? Porque no momento em que ela posa nua para a Playboy, isso lá em 1900 e bolinha, ela fura a bolha, né? Depois ela virou jogadora do São Paulo ainda, logo em seguida também, tipo, virou alguém muito além de uma apresentadora, né? Tipo, Pois mudou é. de lado, inclusive. Virou Maio de 99. influencer da época. Olha que interessante. Ela foi namorada do hoje marido da Xuxa. O Júnior, né? Ela tem um É, filho com o Júnior. e mais, ela entrou na justiça contra o marido da Xuxa, por conta de uma dívida de condomínio. As pessoas são assim, Olha né? só, que Ah, beleza, hein? A gente ia fazer um Por Onde Anda, virou programa de fofoca aqui, né? Nelson Rubens. eu aumento, mas não invento. E olha, essa história de fofoca é melhor de deixar abaixo ante os acontecimentos atuais, né? Atuais barra ultra recentes. Mas, gente, outro cara que eu fiquei pensando, que eu acho que já parou, o Ricardo deve saber, é o Davi Ferreira. Aonde Não, acho anda o que deve Davi ter Ferreira? parado. Deve ter parado já pela idade, né? Mas eu não tenho a mínima ideia de quando foi. Assim, eu acho que o Davi Ferreira tinha sido o melhor gringo da história do Atlético até o surgimento de. Eu não vou nem falar do Terence, mas eu acho que de Marco Ruben, né? Que ele foi muito importante, né? Ou o Terence Ah, já é mas acho mais que do que o. o Terans é mais que o Marco Ruben. Eu acho, né? Eu acho que o Marco Ruben é importante, mas é por um tempo muito curto, né? Muito curto, Para ficar tão Acho que marcado. mais uns anos ninguém vai lembrar do Marco Rubio no Atlético. O Até Davi ainda Ferreira mais tem porque. 43 anos. Até porque ele não fez nenhum gol na final, né? Contra o Inter, né? O Bruno Não, fez o primeiro jogo, daí o Cittadini e o Rony fizeram no o segundo, né? Rony. O Marco Ruben ficou mais marcado pelos 3 gols com o rosto rasgado contra o Boca, né? Aquela foto É com aquele verdade. esparadrapo preto na cara acho que é o que o atleticano mais gosta, né? Jogador raçudo, com vontade, brigador, e ainda fez 3 gols contra o Boca. Acho que por isso que ele entrou nesse hall de ídolos, porque ele já veio mais velho para cá, já não vinha bem na Argentina, né? Então, assim, ele teve um primeiro semestre bom no Atlético, no segundo não tanto,
em termos de gols, mas fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, né? Então isso já conta muito. Gostei do O... esparadrapo preto, viu? Você tucanou aí a fita isolante, né, cara? o Marco Ruben está no Rosário, é isso? Eu acho que ele se aposentou. Acho que ele parou. Já? Uhum. O Davi Ferreira está com 43 anos, viu, gente? Então, o Ele parou último em time 2015. dele. O time dele. Não, o último time do Davi Ferreira foi o União Madalena em 2019. Ele foi até os 39 anos. E o Marco Ruben é um ex-futebolista. Se vocês têm razão. Acho que ele estava com muito Aposentou. problema físico, muita lesão, daí ele decidiu parar. Cedo até. Ele foi o melhor jogador da Argentina. Onde é que tem isso aqui? Que eu vi no Wikipedia. Vocês sabem que a Wikipedia é a verdade, né? Então, ele não foi eleito o melhor jogador da Argentina, em momento algum. Pelo menos até 2014. É porque a Wikipedia só vai até 2014. Nossa, o outro aqui vai até 2009. Então, não rolou. Ele Não. parou porque ele Esqueçam estava essa com muito informação. Mas diga, Bala, ele parou? Não, ele parou porque acho que ele estava com muito problema físico, muita lesão, muitas coisas assim. Então eu lembro que eu vi uma reportagem, né, quando ele parou, alguma coisa assim, tal. Mas também é aquela coisa assim, né? Lembro vagamente, assim, então, por cima. Olha lá, por onde anda Fredson? Ó, Nossa! O eu Christian veio pensei com uma no, lista eu pensei boa, no né? outro, eu pensei no outro dessa época que é o Josiel, né? Que também, tipo, né, são esses relâmpagos que passam e depois que se aposenta, ninguém mais sabe deles. O José virou fazendeiro, né? Já era, né? Acho que na época ele já trabalhava com isso também, ele já tinha um pezinho de meia ali, e daí quando parou, acho que seguiu isso aí, né? Mas é o que o Bala falou. Ele se destacou no Paraná, foi ganhar dinheiro no mundo árabe, depois voltou para o Brasil jogar no Flamengo, também ganhou um bom dinheiro, e daí sumiu. Né? É, Depois foi caindo. eu tô vendo Terceira aqui o divisão. Fredson. Eu não consegui achar o último ano dele, mas já faz um tempinho. Já faz um tempinho, digo para Outro que vocês. virou fazendeiro, que já fez já vi várias reportagens com ele, é o Alcindo, né? O Fazendeiro ali Alcindo, na o região de Alcindo, Pindamonhas, né? O o Alcindo foi Alcindo do Flamengo, foi e o depois Alcindo, da China lá. o Alcindo careca cabeludo, né? Careca cabeludo. Muito bonito, né? É no oeste do Paraná, né? Medianeira, eu acho que ele tem fazenda, não sei. Tenho certeza da cidade, mas eu sei que é no oeste aí do Paraná. Ó, o Fredson parou de jogar em 2014. Aham, acabei de ver Nossa. aqui. E ele virou dono de uma marca de roupas. É. Sports by Fredson. Você Beleza. está pensando o quê? Assim, a gente falou, acho que até o Bora falou, nossa, eu sei que fulano sabe onde está. A gente hoje, isso virou uma editoria, né? Não só no jornalismo esportivo, né? Mas assim, por onde anda a menina prodígio da novela O Dono do Mundo da Rede Globo, né? Então, assim, a gente sabe, né, que isso dá sempre audiência, né, Bora? Sim. O povo quer saber, né, dessas coisas, né? Gente que fez sucesso. Ah, o tiozão aquela propaganda da Suquita, o tio da Suquita. Né? Antes a gente via propaganda, pô, ó, o tio da Suquita. Hoje a gente é o tio da Suquita, né? Hoje O não tem cara nem suquita mais, né? Não tem nem Suquita mais, né? Ontem mesmo estava lendo ali aquela menina da piada do bambu lá do Silvio Santos. Ah, Foda-se a piada, E o assim, tal. bambu? Vi que ela virou evangélica e pediu desculpa agora para o Silvio Santos, 40 e poucos anos depois. Não, Cara, e a pergunta agora que ela virou evangélica continua, né? E o bambu, né? Esse é o. o, o- Ontem eu acessei uma rede social, acessei o Facebook. E no Facebook, você sabe, né? Aparece lá sugestões de amigos, sugestões de amigos. E apareceu para mim e o Debrando Dalosto, o Brandão. Não?
Nossa, mãe. Também com foto de fazendeiro lá no Rio Grande do Sul. O Brandão, assim, não adianta, né? O incrível do Brandão é que ele está marcado na história do Atlético, né? É. Porque Pelo aquela 5-1? atuação, pela atuação dele no 5-1, né? No Atlético da Páscoa, aconteceu tudo que aconteceu depois no Atlético, que está aí, se o Petralha aguentar até lá, pode chegar a 30 anos, né? Comparável a muitos personagens bem conhecidos da política mundial. Mas o Brandão voltou ao Curitiba, se não me engano, depois, né? Jogava com o Kleber Arado, né? Sim, ele jogou em 98 no Coxa. Ele era reserva daquele time do Brasileiro. O ataque era Simval, Macedo e Simval, né? Isso. E o Kleber, né? E o Kleber. Macedo e o Simval Pombinha da Paz, como dizia nosso Uhum. querido Biro Biro. Por sinal, vocês sabem por onde anda Biro Biro? Não. Olha, viu só? Já tem uma informação para vocês ganharem o dia. Biro Biro, nosso querido Luiz Carlos Sabadim, ele está como chefe da equipe de esportes da Rádio Cidade. Aí, ó. Nossa. Certa vez o Capitão Hidalgo me falou, não, o Biro é um cara que se vira, e realmente está se virando até hoje aí. O irmão dele virou empresário um tempo, né, de jogadores, o José Paulo, Aham, é verdade. que Eu lembro dessa. conseguiu, que Vivia no conseguiu, Coxa lá. ele conseguiu evitar o apelido de Lero Lero, né? Birubiru e Lero Lero. Então, ele conseguiu passar por essa incólume, mas o Biro, assim, é um bom sujeito. Nunca ele tenha, né, o jeito dele, mas é um cara bem de boa. Outro que eu posso dizer que está bem, aposentado, curtindo a vida de aposentado, é o nosso querido Eduvaldo Brasil, né? Esse, esse eu lembro que foi bem bonita a homenagem na aposentadoria dele, tudo foi marcante, assim, também. Um cara muito gente boa, né? Bom, o Edu é demais. O Edu ficou viúvo no passado, né? Dona Odete faleceu, mas tá com a família, tá com os filhos, tá aí tocando a vida, vira e mexe, manda mensagem no Facebook, algumas pessoas devem ver. E se a gente for olhar para aquela galera toda de rádio, também tem um monte de por onde anda aí, né? Alguns, graças a Deus, a gente não precisa mais se preocupar por onde anda, né? Porque estão aí de volta no mercado, tipo o nosso amigo Marco Acef, né, Bora? Verdade, né? Depois de tanto tempo. E quem eu vi esses dias também no Facebook, que sugestão de amigo para mim, Carlos Mion. Carlos Né? Mion, Carlos Mion. Que é O também, Mion, ó, das antigas, né? o Mion, ele é um dos poucos remanescentes daquela equipe do Viva a Bola, né? Eu acho que é o único, acho, né? Tem o Fumaça também. Ah, tem o Fumaça. Também é outro que também sumiu, né? Aí falta o nosso querido gerente da Assembleia Legislativa, Roger Pereira, aqui para nos falar, né? Porque o Fumaça ele é assessor parlamentar, não me lembro de qual deputado, mas ele é assessor parlamentar. E o Mion, assim, daquela turma toda, né? Cavalcante faleceu, o Boris Muzialovski faleceu, a Soninha faleceu, o Costa Lima faleceu, né? Que era a turma mais da antiga ainda. Sem contar, é claro, que o programa foi inventado pelo Dirceu Greser, né? E o E também Dirceu faleceu. faleceu há 41 anos, né? O Dirceu Greser. Ele é um cara que um cara que ainda hoje. É isso que é o duro, né, gente? Eu sei que a gente vai fugir muito do assunto do programa, mas o Dirceu pode ser vítima da falta de memória, né? É, porque pouca gente vai lembrar, né? Pouca gente vai lembrar disso. Não tem nada guardado, né? Não. Outro aí também que eu lembrei agora é o Gilberto Fontoura, né? Faz tempinho que eu não Oitentão. tenho assim, tá, né? Também. O Gilberto Gilberto, é ativo no Facebook, ela. ele completou 80 anos, acho que na semana passada. Repito, a gente está gravando no dia 1º de junho. O Gilberto é um cara que fez parte da nossa infância, né? Sim.
Eu lembro que a última vez que eu lembro dele, de encontrado ele, foi quando teve aniversário do Globo Esporte de 40 anos, acho que daí ele, ele participou lá do programa, fez alguma Eu entrevista me assim. lembro desse dia em que ele quase acabou com o programa, você vai lembrar. Lembra, Bala? Porque o Gilberto, ele é um cara que gosta de falar. A gente fez um dia um OTV Esporte com o Gilberto Fontoura, cara, programa de 1 hora voou, porque tipo, ele começou a falar e daí ninguém segurava o homem. Espontâneo, espontâneo. É, cara, pô, o cara tem argumento. O Gilberto é gente boa demais. Gilberto é gente boa demais. Toda a família dele, né, teve experiência com futebol. É bom lembrar que o Gilberto, né, ele não era exatamente um só locutor esportivo. Ele foi por longo tempo gerente de emissoras de rádio, né, da Independência, depois de um tempão da 98. A apresentação era um algo a mais, né? Como diria aquele outro, um plus a mais na carreira do Gilberto. Mas o irmão dele foi presidente do Curitiba, chegou a ser presidente? O Tico Fontoura? Eu acho que Ou ele foi. foi, Eu acho que foi. Acho que foi presidente, né? ou ele foi só presidente do conselho? Eu acho que foi presidente do conselho, não lembro. Só se foi. Não lembro, realmente. Vamos ver aqui se aparece. Inclusive já faleceu o Tico Fontoura, né? Tem que ser Uhum. essa informação. Ele foi presidente só do conselho, ele chegou a ser candidato, vocês lembram, né? Ele, ele, olha só, tô lendo a matéria, inclusive, da Tribuna do Paraná aqui, que o Tico disputou a presidência do clube contra o Giovanni Jonedes em 2006, mas houve uma disputa judicial e ele acabou desistindo da batalha pela presidência. O Jonetes foi reeleito depois. Assim, se a gente for puxar a eleição do Curitiba, né? Por onde anda o João Carlos Vialli, né? É. Daí Ah, tem vários, né? o Vialli estava ativo aí na última eleição, né? Teve candidato, tudo, né? O Vialli tem um consultório ali perto da Banda B, ali no Pilarzinho. Aham. Hum. Ele é ortopedista, né? Ele é ortopedista. Ortopedista. E quem que você Por está onde lembrando anda aí, cara? Você está com Marcos uma cara dele? Malucelli? Não, é que estavam falando de jornalistas e tal. Eu lembrei de um cara que me marcou, assim, por ter visto os primeiros campeonatos paranaenses na televisão transmitido por ele, Luiz Alfredo. Luiz Alfredo. Eu ia falar dele. Por onde anda Luiz Alfredo? Eu achava legal, porque quando eu comecei a acompanhar, eu não acompanhei o Luiz Alfredo, por exemplo, narrando o Ouro do Vôlei. Aí eu achava sensacional, né? Pô, o cara que transmitiu o vôlei na Globo tá comentando o Paranaense e tal. Falei, pô, a importância do Campeonato Paranaense, a inocência da criança, né? É É, o que tinha no mercado ali na época. É, o o Luiz Alfredo. Luiz. O Essa Luiz narração de é, vôlei aparece no documentário do Galvão, que o Christian Aham. citou. Foi quando o é, Galvão tinha saído da Globo, né? Que era para ser o Galvão. era para ser o Galvão. O Luiz, assim, ele foi um sujeito muito gente boa quando esteve aqui, né? Eu estava começando, eu e o Bório, né? A gente estava começando ainda em comunicação, começando no Sim, foi, jornalismo que ele tem. ele veio para narrar o Paranense de 2000, né? Isso. Paranaense 2000, o campeonato do nosso coração. É. E eu Que me. depois no ano seguinte ele narrava ainda Paranaense 2000. Era 2001 já. O Luiz, eu me lembro, assim, a gente em 2000, né, a vida não era esse mar de rosas, né? Não que seja agora também, né? Mas né, e eu me lembro que eu tinha descido do ônibus para fazer alguma coisa no centro da cidade, ou eu estava indo fazendo baldeação para ir cobrir treino, provavelmente, e eu encontrei o Luiz Alfredo, ele estava indo pegar a linha turismo. Eu estava Ó, indo fazer passeio de busão aí pela cidade, que existe até hoje, né? Que eu é. descobri, inclusive, que é uma facada, né? Que é caro as pampas esse negócio, né? Eu nunca fiz, mas sei que tem uma época do ano que é mais barato, que fazem promoção, mas normalmente é um negócio assim caro. O Luiz tem 78 anos Eu achei aqui que ele, eu achei uma matéria aqui, antiga até, diz que ele teve uma doença, assim, com uma hidrocefalia, que pecado. líquido dentro do crânio, e se aposentou daí. Então, em 2012, isso, estava na Rede TV. E diz que ele conta aqui na matéria que eu achei que ele só foi para Globo porque ele brigou com o Silvio Luiz.
Saiu por onde anda, grande Silvio Luiz. E daí acabou na Globo. Você, como é que é o negócio, né? O Luiz Alfredo, ele tem uma marca na história, né? É dele a maior audiência da história do SBT, narrando aquela Era, final Grêmio e Corinthians era ele que narrou o Grêmio e Corinthians? na na Copa do Brasil de 95. 95. E mais, né? Ele É, narrou a Copa, ele narrou o Tetra, né? em 94 ele estava lá com o amarelinho e tudo, né? Ele e o Orlando Amarelo. Duarte. E aí, assim, né? E todo mundo pensa, não, pô, o Silvio Luiz, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. Não, não foi o Silvio Luiz, não. Foi o Luiz Eu Alfredo que achei que era o narrou. Silvio Luiz em 95. Não, foi o Luiz Alfredo. Luiz Alfredo quem narrou. Aí o Silvio Luiz narrou as outras, né? Que daí ele narrou aquela Flamengo e Grêmio, que eu me lembro claramente. Eu não me lembro E da final da Copa. ele narrou, acho que o Palmeiras e Cruzeiro também, não? Sim, 98, né? É, E quem narrou. E qual foi a final da Copa do Brasil de 96? Por onde anda a final da Copa do Brasil de 96? 96 foi Cruzeiro e Palmeiras também. E o Silvio Luiz que narrou. Foi Cruzeiro e Palmeiras que o Cruzeiro ganhou, né? Isso, em 96 foi o Cruzeiro, em 98 foi o Palmeiras. Exatamente. O Luiz Alfredo, que é filho, né? Filho de um dos papas da narração, que daí sim narrou a Copa de 70, que é o Geraldo José de Almeida, que era, na época, na Copa de 70, o narrador da Globo, fazendo dupla com o João Saldanha. Ninguém vai perguntar aqui, né, por onde anda João Saldanha. O Saldanha morreu dias depois ali da final da Copa de 90. Vamos Morreu lá na pensar Itália. aqui. Ele Na morreu lá na Itália. Itália. Na Itália ainda, Ele, estava lá. ele foi contra as ordens médicas, né, para a Itália. Os médicos não queriam que ele viajasse. Ele tocou um zaralho e Ele e o Bussunda morreram em Copas, né? é verdade, Bussunda também morreu. O Verdade, Fiore isso. Giliotti faleceu numa véspera de início de Copa, né? Que até o Galvão começa narrando, né, abre-se as cortinas e começa o espetáculo. Acho que é a Copa de 2006, inclusive, ou de 2010. Uma Aí já não dessas vou aí. lembrar. Eu também não. A data eu não lembro. Agora, mais jogadores que eu questiono a vocês. Por onde anda Carlinhos Paraíba? Boa pergunta. Olha o silêncio, olha o silêncio. Ricardo já está digitando aí, né, Ricardo? Não, não digitei ainda, que eu estava tentando lembrar se teve alguma coisa recente. Mas Carlinhos, por não. aí, ou o Marcelinho, por aí? Não, Carlinhos. Tá, tá. O Marcelinho deve estar com a banda de pagode dele lá, né? Aquela bandinha, Não era de 100% forró? Paraíba. forró, sei lá, assim. Ó, o Ó, Carlinhos Paraíba Nós parou em fomos 100 anos do 2019. Coxa, né? No estádio. No dia da maratona do Coxa. Exato. era Era a atração verdade. final do dia. O pessoal fazia maratona e terminava com o show da banda 100% Paraíba. Isso, Ó, aham, Exatamente. no o, centenário do Coxa. Sempre que eu ó, corri 10 quilômetros só, né? Só o maratona. Carlinhos Paraíba é servo de Deus, está em Rio Ó, Tinto, na Paraíba, foi jogador, ou nasceu em Rio Tinto, não sei. Ele é pai do Nicolas, ele é casado e ele é novo no Instagram, só para constar. E o mais importante, aquele cabelo não existe mais. Ó, Carlinhos hoje tem um cabelo, digamos assim, um cabelo Mauricinho. ó, e é amigo do Rivaldo no Instagram, hein? Olha aí, ó. Olha aí. Amigo, e tem duas fotos com o Rivaldo aqui. Mais foto com o Rivaldo do que com a mulher dele. E ele apareceu quando aqui no Esporte Espetacular, em 2021, numa matéria sobre o centésimo gol do Rogério Ceni. O Marcelinho Paraíba já está com 48 anos e ele continuou jogando até não sei onde, 40, hein? 48, não, 40, né? Não, Não, Paraíba. Marcelinho. Marcelinho Paraíba. Ah, o Marcelinho. Marcelinho, acho que você tá falando do Carlinhos. O O Marcelinho Marcelinho jogou até, acho que uns 2 anos atrás aí. jogou até 2020 no 13. Pô, Não,
eu, eu não vou poder nem fazer a piada, porque ele terminou de jogar, o último jogo dele foi 5 de dezembro de 2020. Porque eu ia falar que ele parou porque já não podia, né? Os jogadores da idade do Marcelinho tinham que ficar em casa durante a pandemia, né? Mas o Marcelinho foi até 2020, então ele foi até os 45 anos, né? É isso? O garoto. Garoto. 2000, foi até Eu os lembrei agora 40. o Diga, Bala. Gabiru, onde será o Gabiru? Alguém sabe dele? O Gabiru está morando aqui, né? Não... Será? Eu acho que está em Curitiba. Eu acho que está em Curitiba. Ó, vamos ver aqui. Aqui, Adriano Gabiru está com 45, ele é 77 também, olha só. Não, mas aqui no Wikipedia não vai dizer onde ele mora, né? Mas tem aqui, ó, Adriano Gabiru no Instagram. A última informação que ele apareceu é isso aqui, ó. Ele deu entrevista para o Duda Garbi, que agora é o cara lá do Rio Grande do Sul, que agora virou também influencer, né? Ele e o Perdigão participando da entrevista. Olha aí. E ele tá Perdigão mora sempre, em Curitiba. e ele tá sempre Perdigão junto gosta que aqui com. aparece, até em propaganda, essas coisas assim. O Perdigão é influencer. O Perdigão é influencer. Eu O lembrei de um Adri... cara aqui, mas termina Diga. aí a história do Adriano. Não, termina a história do Não, Adriano primeiro. é bom lembrar, o Adriano veio lá do CSA, né? Hoje o Adriano, o Adriano é o Gabiru, né? Como é que eles falavam? Como é que a torcida do Inter falou quando o Gabiru fez... Perdoa Gabiru, não era um negócio assim? Teve um monte de pedido de desculpa É. quando o Inter desfilou com o título mundial. Mas, pô, ele jogou pra verdade no Atlético, né? Sim. Ele só ficou marcado no Inter pelo gol do título, né? Contra o Só, né? Barcelona, mais nada. Só isso. No São Paulo, eu não me lembro dele ter jogado bem. O Gabiru jogou no São Paulo? Eu acho que jogou. Onde, Eu acho que foi. onde... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Peraí. Onde Não, ele jogou Adriano no Gabiru Cruzeiro. jogou? Eu lembro que ele jogou Como no eu disse, ele não Corinthians jogou no São Paranaense. Paulo. Jogou no Corinthians Paranaense no final da carreira, que eu lembro. E ele chegou à seleção brasileira pelo Atlético, né? Copa das Confederações em 2003, ele foi convocado. Ele? A convocação do Leão com 3 jogadores do Atlético, né? Não, era o Parreira. Era o Parreira? Era Mas eram 3 2013, o jogadores, Leão. né? Ilanda, Era o Goberto e... Não, Ilan, Kleberson e Gabiru. Ah, muito bem, muito Que bem. era o Parreira fez uma convocação em 2003 com um time alternativo. Foram poucos jogadores aí, tanto que o lado esquerdo era todo do Corinthians, vice-campeão brasileiro 2002, que era o Kleber, o Gil, o Ricardinho foi convocado, o Alex foi convocado também. Era um time alternativo, só que não era tão alternativo quanto o da Copa América de 2004, porque ele Era estava dando alternativo. folga para os principais no meio do ano, né? Porque Ah, todo meio do ano tinha torneio de seleção. em 2003 não era só jogador do Brasil, né? Tinha jogador de fora, né? Em 2003, 2004 também tinha. Tinha, né? O Adriano estava fora do 2004, país já naquele tempo, né? o Luiz Fabiano estava fora, o próprio Alex já estava no Fenerbahçe, o Diego acho que estava para sair do Santos, então assim, já tinha, era uma seleção, era assim, ele tirou os 11 titulares daquela Copa América, né, que era o time principal e convocou toda a galera, e daí dali que surgiram alguns nomes, tipo o Adriano, teve mais gente ali, acho que o Juan ganhou vaga na seleção naquela Copa América, o Júlio César se destacou e virou terceiro goleiro. É isso aí, minha gente, é isso aí. Mas, Ricardo, quem é o próximo, então? Então, um dos maiores técnicos da história do Paraná Clube, o cara que foi auxiliar do Luxemburgo no Real Madrid depois, do Paraná para Real Madrid, Paulo Campos. Paulo Paulo Campos. Campos. Esse foi o que eu tive que pesquisar se estava vivo. Eu nunca mais ouvi falar. Paulo Paulo. Campos. Olha aqui, vamos ver o último trabalho de Paulo Campos. Tem aqui o vereador Paulo Campos de Piracicaba. Tem o Paulo Campos Produções. Tem o Paulo Campos, que diz aqui que o último trabalho dele... O quê? Ele está no São Joséense? Não. Ele é Joséense. Que time é esse?
Ah, o Joseense é de São José dos Campos. É o segundo time de São José dos Campos lá. Tem São José É, tradicional, e o Joseense que é mais recente. ele comandou o Joseense na derrota para o Mantiqueira. O que é isso? É, D1? Série eu acho que A6? acho que é D1, né? Acho que é D1 do Campeonato Ah, Paulista. D1, acho que é D1, que seria. Não, seria do Paulistão, né? Não? Seria a quarta divisão, né? Divisão, que eles chamam de segundona, mas é a quarta, né? Que tem É a a 1, 1, a a 2, a 2, 3. B1, B2, né? Eu acho que é, né? Não, a 1, a 2, a 3, daí chega a B. Ah, Nossa! é aquela história, né? Do 1, 2, 2,5, 2,75. O Paulo Campos, cara, assim, o Paraná, ele é um conhecido descobridor de treinadores. Não significa que todos eles tenham ido bem, Sim. né? Mas ele sempre apostou, né, em treinadores. Apesar que o Paulo Campos, quando veio para cá, já não era um garoto, né? Já tinha seus 50, tinha. E ele tinha vindo do Irati, né? Eu não sei se ele passou pelo Irati depois do Paraná também, passou pelo Fluminense depois até, mas eu não lembro de onde ele veio para vir para o Paraná. Mas ele É. tinha feito um monte bons anos de carreira no mundo árabe já. O Paraná também revelou o nosso querido Milton Mendes. Sim. Milton Mendes. O Né? capacete, né? Na verdade, ele meteu a grama sintética, né? É. Ele colocou uma sintética, né? Porque no Atlético e no Paraná ele estava careca, né? Foi um período em que o Atlético puxava os técnicos do Paraná, vocês lembram, né? Foi o Milton e depois foi o Claudinei. Claudinei Oliveira, né? O Coxa e o Atlético fizeram muito isso, né? Do Paraná ter um técnico bom ou razoável e depois ele parar num dos dois. Tem uma história boa de bastidor da Tem aqui, contratação do Milton Mendes. só para não perder, eu achei o Paulo Campos aqui. Tem vídeo dele no Instagram do Joseense, assim, tá? O Joseense está disputando mesmo a Bezinha, que eles chamam lá em São Paulo, né? Vai Olha jogar aí. agora esse fim de semana aí. Conta bastidor aí, Ricardo. Bastidor Não, inédito, hein? nem sei se é inédito, mas assim, na época era o final de 2014, né? Quando o Milton Mendes estava para ser contratado. Paraná fazendo mistério, e barará, e barará. Daí, na época, o Irapitão Costa era setorista do Paraná na tribuna. E aí, o presidente do Paraná, que eu não lembro quem que era na época, falou pro Irapitão, ó, nós estamos trazendo um cara para comandar o time que jogou com o Romário no Vasco. Essa é a É dica. verdade. Porra, aí vamos catar todos os caras que tinham parado já com o Romário, dos anos 80, dos anos 2000, e olhava, não, esse cara não pode, esse aqui não vai vir. Nós estávamos quase chegando à conclusão na época que o Luizinho Quintanilha, que tinha virado agente de jogador, estava virando técnico e vindo para o Paraná, que era o nome mais plausível. E ninguém nunca tinha cogitado em Milton Mendes, que na época nem era Milton Mendes, acho que era só Milton, zagueiro, né? Isso, Mas, lateral, pô, lateral direito. era a única dica que a gente tinha. E você começa a puxar Vasco dos anos 80 e nada. Vamos para 2000, mas 2000 era muito recente, eram poucos os nomes que podiam ser técnicos. Então, não é possível que o Paraná tá trazendo um cara que não tem experiência. Não que tinha muita experiência o Milton Mendes, né? Mas esse achei um bastidor que nós ficamos acho que umas 2 horas olhando tudo quanto era time de Vasco com o Romário para ver se achava alguma pista melhor. O presidente do Paraná era o Rubens Bolley, né? Aí, ó. E Ah, é? O Rubens Bolley é um cara que ele decidiu virar um por onde anda, né? Porque por tudo que ele passou na presidência do Paraná, né? Ele renunciou depois de ter sido ameaçado, né? Face to face por torcedores, né? Provavelmente Só um para desses invadiu o campo ano passado, né? Nada como a peregrinação, falei certo? No peregrino. centro, isso, no centro de Curitiba, eu, o Christian e o dirigente do Paraná. O presidente do conselho, o doutor Benedito. O doutor Benedito Barbosa, que ele também não sabia onde era o evento. E aí a gente saiu da redação da Tribuna e da Gazeta na Carlos Gomes, a gente saía ali pela Pedro Ivo, né? Tinha a saída da Pedro Ivo também, que a gente saiu que era para cortar caminho para não dar a volta no prédio. E aí a gente saía pela Pedro Ivo e a gente foi. Ah, vai ter entrevista do Paraná Clube. Daí vamos. Simples assim, a gente foi.
E aí a gente foi e a gente... vai ser em tal lugar, vai ser em tal lugar. Ninguém dizia onde é que era. Aí a gente foi andando e ali perto da confeitaria Lancaster, para quem é de Curitiba ou mora em Curitiba, acho que fica fácil descobrir onde fica, né? A Lancaster ali da Praça Zacarias. Apareceu o Benedito Barbosa querendo saber onde é que era a reunião, que ele também precisava ir. E aí a gente falou, não, doutor, vem junto com a gente. Aí nós levamos o Benedito, porque não só tinha que estar lá, como ele fazia parte da mesa. Não do foi negócio. a coletiva da renúncia? Foi, coletivo da renúncia, daí que foi no Hotel Bourbon, né? Que beleza, né? É, naquele tempo o cara já estava perdido, né? Imagine. Naquele tempo, o Paraná conseguia fazer coletiva no Hotel Bourbon, hein? Outros tempos, hein? Agora lembrei de um aqui por onde anda, hein? Por onde anda Onaireves Moura? Esse nem Deus sabe. Eu ia falar, nem a polícia sabe. O Moura, até a última informação, ele estava lá no... ele estava lá no... em Campinas, né? Mas ele teve uma Foi em condenação contratos recente, né? tempos, né? Ele foi preso ano passado, né? Será que está ainda? Ele foi preso em 2022. Estava foragido desde 2019. Olha só que beleza, hein? Ele tinha... Lembra que ele tinha Mouraço? É. Mouraço. Cara, o Onaireves Moura... 22 Onare- anos, 4 meses, 9 dias em regime fechado. Então, a não ser Olha. que ele tenha, até pela questão de saúde dele, alguma Bom coisa, ele tenha comportamento. saído, ido para a prisão. Ele tinha problemas sérios de saúde, né? Ele tinha ido para a prisão domiciliar, às vezes alguma coisa assim, mas se não tiver nada disso, ele está preso. A gente não se lembra dessas coisas, mas assim, o Mário Celso Petralha, ele veio da chamada retaguarda atleticana, se vocês lembrarem, né? Que era um grupo dos anos 70 que foi tentar ser um suporte ao clube. E o Valmor Zimmermann me contou uma vez que isso aconteceu porque ele ficou sabendo que em determinado dia, nos anos 70, o Atlético não tinha sabão para lavar os uniformes. E daí ele falou, não, peraí, aí também é demais. sacanagem. Eu lembro sempre da história do Paulo Francis, quando ele dizia como ele decidiu ir para os Estados Unidos em definitivo, além da ditadura, é claro. Que ele foi assistir um filme com o professor Zé Lino Grunewald e o filme estava fora de foco. E aí o Francis falou, bom, mas o filme está fora de foco? Aí o Zé Lino Grunewald falou, pô, mas no Brasil você quer ir no filme no foco? Daí eu vou embora. Depois disso eu vou embora. Rapaz, esqueci de que eu estava falando, olha como eu tô velho. Petralha da retaguarda atleticana. Então, o Petralha ajudava nessa retaguarda atleticana e o Onaireves Moura foi a retaguarda atleticana chegando oficialmente ao poder. Né? E o Onaireves Moura, se vocês lembrarem, ele foi um sopro de modernidade no futebol paranaense, né? Porque lembra que o Atlético daí montou aquele timaço, o João de Oliveira Franco era o diretor, o dono da Jofran. Jofran. E daí o Atlético subiu, foi em terceiro lugar do Brasileiro, maior público do Couto, aquela história toda, até ele sair para ser presidente da federação. O Valmor virou presidente do Atlético e o Valmor levou o Petralha para ser o diretor financeiro em 84, se eu não me engano. Isso, né, mostra, então, que sem o Onaireves Moura, talvez não tivesse havido Mário Celso Petralha no Atlético. Só que o Moura se perdeu no basquete, né? Quando ele descobriu o que podia fazer com o futebol, deu no que deu, né? Lá na federação tinha uma rota de fuga para ele, lá escondida, tinha um alçapão que levava para uma escada, e daí já saía direto no estacionamento, o carro dele já ficava virado de frente para a rua. Se bobear, deixava até ligado assim, o carro, porque o Moura publicamente, por longo tempo, ele parecia aquele cara boca mole, né? Aquele cara que ficava ali, falava baixinho, não sei o quê, o cara que mudou de voto no impeachment, né? O cara que
promoveu um jantar em homenagem ao Fernando Collor. O Fernando Collor falou que o Ulisses Guimarães era gagá, que o Sarney era bandido, coisa e tal. E aí, na hora da votação do impeachment, o Moura votou pelo impeachment do Collor. Mas daí, depois o tempo foi passando e as situações jurídicas foram surgindo, até o momento em que ele foi preso, isso é 98, 99, por aí, quando ele é preso e é feita uma intervenção na federação. Vocês lembram disso, né? Isso foi 2007 ou 2008. Não, teve uma antes ainda, Ricardo. Teve uma antes? Teve uma antes. Que foi, inclusive, acho que o Bora lembra, que o Carneiro Neto foi convidado pela justiça para ser o interventor. Sim, Carneiro E ele Neto. falou, eu não me meto nessa aí, me pula fora dessa. Ele recusou, ele falou, eu não quero essa bucha aí, não, pode ficar para vocês aí. E aí entrou o interventor, daí voltou o Moura, daí ele foi afastado de novo e entrou um vice-presidente qualquer. Cara, e daí esse vice-presidente foi e o Moura voltou, cara. O Moura voltou. Eu me lembro que esse presidente interino, ele estava fazendo alguma coisa no Pinheirão e a gente estava junto. E o Moura voltou e ele começou a berrar do primeiro nível das escadas do primeiro nível das escadas do Pinheirão. E aí, bicho, ele foi berrando. Você não vale nada, você é um sem vergonha, isso aqui é meu. O Moura tinha muito essa coisa, né? A federação é minha, não sei o quê. E aí ele saiu. Qual foi a última que levou ele a sair, afinal? Foi a do. Não foi a das câmeras do Pinheirão, né? Não foi a do dinheiro escondido na parede? Meu Jesus. Que eu lembro que eu fui para uma coletiva na polícia que encontraram dinheiro numa parede falsa. E eu lembro que quando ele se afastou, foi afastado definitivamente, ele marcou uma entrevista coletiva com a imprensa no consultório do médico dele, e toda a imprensa foi lá, e ninguém no consultório sabia que ia ter coletiva, assim, e tal, e eu lembro que ele ficou uma hora dentro de uma grade, que o consultório era fechado, daí foi prato cheio para os fotógrafos, né, que era uma gelada, assim, e tal, nossa. O Naireves, para quem não sabe, é o severiano, ao contrário, né? E aí um dos primeiros jogadores acusados, eu acho que ele está denunciado e foi até suspenso agora pelo STJD, se eu não me engano, que é o Moraes, né? Que é da turma do Vila Nova, né? O Moraes, né? O nome dele é Onitlaze, que é Isaltino, ao contrário. Nossa, mãe. Eu achava que ninguém superaria o capitão Oleud, o grande Oleud, capitão. Mas será que anda capitão, hein? Mais um aí, hein? Lendário capitão, grande jogador. Capitão ficou Vocês falaram do Naireves aí, eu lembrei do Mercadão do Automóvel que tinha lá, né? E por onde anda a Rosemiriam do Mercadão do Automóvel? Olha só, o Oleud, ele vive em Mauá, mas possui uma... E legal que a matéria está assim, está escrito uma grande fazenda em Caixa Alta. Então, você imagina o tamanho da fazenda que o capitão tem em Cascavel. Um pedaço é dele, um pedaço é dos Mufato, outro pedaço é do Paulinho Cascavel e outro pedaço é do Alcindo. E aí terminou a região de Cascavel, né? E o Tchê ainda, né? Tem o Tchê. E tem o nosso colega lá, nosso amigo Bala da Tarobá, o Jorge Guirado, né? Ah, sim. Jorge Guirado. Mas, gente, a gente começou o programa falando, lembro de todo mundo, não sei o quê, lembramos de um monte de caboclo agora aqui. Então, esse programa é sempre um programa que vai ser atual. Semana que vem a gente volta. Eu tenho uma ideia para a semana que vem, mas eu vou ter que tentar convidar a pessoa já. Porque aquele outro convidado, eu falei para vocês, né? Eu não vou mais chamar, né? Mas eu vou tentar um outro. É o Galvão, então é isso? Não é o Galvão, mas olha, eu não vou fazer promessa aqui porque eu estou parecendo político, né? Eu faço a promessa do convidado e o convidado não vem. Mas eu vou tentar. Muito obrigado, gente. A gente volta semana que vem com mais um podcast de letra, com convidado ou sem? Só você vai descobrir ouvindo o próximo programa. Valeu, gente. Um abraço.
anda o convidado do Christian? Por onde anda o convidado? Por onde anda o convidado? Um abraço, gente. Valeu! Até. Um abraço.